Olha quem tá aqui gravando um vídeo de novo, eu. Gente, primeiramente, quero pedir desculpa pra vocês pela voz fanha que eu tô com a voz muito fanha, porque eu vou explicar durante o vídeo por que eu tô com essa voz fanha, mas tá um pouco estranho falar. Mas vamos lá. Semana passada eu gravei um vídeo, né, como que não queria nada, eu tava assim sozinha, um pouco entediada em casa, fazendo minha unha, eu falei, vou gravar um vídeo um pouquinho pra responder as perguntas que eu não tinha respondido para algumas pessoas, porque quem sabe, quem me conhece, eu não sei lidar com o WhatsApp. Então, sua mensagem vai ficar lá por um bom tempo. Mas vamos lá. Eu resolvi começar a gravar essa série de vídeos, porque quando eu tava me mudando aqui para Brasília, eu senti muita falta de pessoas no YouTube falando um pouco sobre Brasília, sabe? Eu vi muito poucos vídeos, eu via mais pessoas com drone mostrando Brasília do que falando de fato como era morar em Brasília. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né, até então aqui. Eu já tô aqui, vai fazer uns 4 meses já, então assim, já dá pra mim ter um pouquinho de vivência pra poder compartilhar pra quem um dia for assistir esse vídeo. E eu vou falar um pouco das curiosidades. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu andei muito de Uber, porque é uma cidade nova, uma cidade que eu não conheço, é uma cidade que realmente o transporte público é um pouco precário, então eu andei muito de Uber. E aí, eu sou muito comunicativa, né? Eu gosto muito de conversar. E eu falava pros Ubers assim, eu falei, me dá um conselho, assim, de um lugar bom de morar, quando eu sentia confiança, é claro. É um lugar bom de morar e tal. Eles falavam assim, olha, o plano piloto é muito bom, que é o plano piloto, né, que se diz Asa Sul e Asa Norte. Mas tem umas cidades satélites também muito legais de morar e tal. Eu falei, mas eu não conheço nada. Eles falaram, não tem problema, eu vou te dar um mapa. Gente, eu tenho uns 12 mapas aqui em casa. Pelo menos comigo. Todo Uber que eu andava, me dava um mapa. Eu não sei se é um movimento deles, eu não sei se é prática deles, mas, né? Todo Uber tem um mapa aqui em Brasília. E realmente, o mapa faz muito sentido, porque é um aviãozinho tão bonitinho, e aí dependendo da explicação, você entende tudo perfeito, onde ficam as quadras, onde fica os lugares, as quadras comerciais, porque uma curiosidade aqui de Brasília é que eles não têm nome de rua, né? Pelo menos aqui no plano piloto, que até onde eu sei, é tudo quadra. Então a quadra 115, quadra 113, as quadras pares, né? Quadras 200, 400, 600, 800 e as quadras ímpares, né? 100, 300, 500, 700 e 900. Eu ainda não consegui, assim, tô tentando me achar em relação a isso, porque na minha cabeça não faz sentido não ter nome de rua, porque no Rio tudo a gente fala assim, é a tal rua com esquina com tal rua. Aqui não, aqui é quadra, é certeiro e não tem como errar. Bem, pra quem conhece, né? Porque eu erro. Outra curiosidade é que quando eu tava vindo pra Brasília, os cariocas falam assim, o pessoal de Brasília é muito difícil de fazer amizade, eles são muito fechados e tal. E eu vim pra cá com esse receio, né? Eu falei, será que eu nunca vou fazer uma amizade em Brasília? Mas, gente, eu tô amando os brasilienses. Pelo menos os que eu tô conhecendo, assim, são muito receptivos. Claro que tem um pessoal que é mais fechado, mas eu acho que isso em qualquer lugar, né? Isso vai mais da índole, da personalidade da pessoa mesmo. Mas são super receptivos. Quando eles sabem, então, que você é de outro estado, eles falam assim, vou te levar pra conhecer Brasília, você tem que conhecer Brasília. Então, tá sendo uma experiência muito legal com os brasilienses. Pelo menos até então os que eu conheci. Então, saldo positivo para os brasilienses. Outra curiosidade que eu sofri, mas isso foi quando o Dani já estava aqui, lá no Rio a gente costumava muito sair para comer domingo à noite, né? Porque nunca a gente fazia comida domingo, quem dirá à noite. Então a gente costumava muito ir no shopping comer. Aqui, domingo, pelo menos aqui no plano piloto, os shoppings fecham 8 horas da noite. Um dia, eu e Dani, em pleno domingo, fomos no shopping comer. A gente chegou no shopping, tinha acabado das 8 horas da noite. E aí, fomos lindos sorridentes entrando, né? O segurança falou, vocês vão aonde? E a gente falou assim, na praça de alimentação. Ele, não, tá fechado, o shopping fechou, fecha 8. Eu falei, quê? Ele, domingo o shopping fecha 8. E aí eu falei assim, caraca, viagem à toa, né? E o pior é que a gente ainda não conhecia Brasília direito. Então,
nós ficamos com fome, porque não conhecemos Brasília, nosso referencial era shopping, porque a gente, né, shopping é igual em todo lugar, e aí não nos arriscamos em procurar outro lugar, acabou que a gente veio em casa comer o pão, e foi isso. Então, você que se um dia vier pra cá comer domingo, não vá no shopping 8 horas da noite, porque você vai dar de cara com a porta. Deixa eu ver outra coisa também. Tá. Gente, como eu falei, aqui não tem nome de rua, né? Então tudo é quadra, né? Tudo é quadra. E aí, essas quadras que eles dizem quadras comerciais, que é onde tem comércio, gente, você consegue achar tudo. Porque sempre vai ter uma farmácia, sempre vai ter uma padaria, na maioria dos casos. Sempre tem uma lojinha aí de que você compra coisas de utilidades. Sempre vai ter um bom lugar pra comer. Então, assim, eu tô amando, porque em uma quadra só você consegue resolver a sua vida, né? E então eu falei assim, tá começando a fazer sentido isso pra mim, ter quadra. Eu não tô conseguindo entender, não me localizar, mas tô conseguindo entender mais. Outra curiosidade era que sempre me falaram que Brasília era uma cidade super segura. Eu ainda não posso falar que é super segura, mas eu posso falar que eu me sinto muito segura. Lá no Rio eu não costumava dirigir com o vidro aberto, né? Assim, sem condição. E aqui, quando a gente dirige com o vidro aberto, eu não sinto que eu vou sofrer algum atentado, não sabe? Eu simplesmente relaxo e paz, apesar de não. E também talvez eu que não repare olhar tanta polícia na rua, tanto policiamento, mas eu me sinto muito segura, né? Claro que a gente tem que ter, né, ser precavido, como em qualquer outro lugar, mas é um pontinho aí para segurança aqui em Brasília, pelo menos no plano piloto, que é onde eu tô tendo mais contato. Outra coisa, a questão de bairro, né? Nossa, tudo eu falo bairro. Eu ainda não perdi essa mania de falar, tá, sei lá, tem umas cidades satélites assim, ó. Guará, Ceilândia, deixa eu ver outras cidades. Vila Tele Brasília, Cruzeiro e tal. E são consideradas como cidades satélites, né? Porque elas estão fora do plano piloto. E aí eu fico falando bairro o tempo todo, né? Lá no Rio tudo é um bairro. E eu falo assim, o bairro do Guará? Não, não é bairro do Guará, é cidade satélite de Guará. Então, tem umas cidades satélites aqui que o pessoal fala que é muito boa, que super vale a pena conhecer, que são fora do plano piloto. Então, isso requer o quê? Que tenha um custo de vida mais em conta do que o plano piloto, que é o que eu vou falar agora, mas que não são bairros, são cidades, tá? Vamos falar agora sobre custo de vida em Brasília. Vou falar bem rápido, porque eu acho que eu vou gravar um vídeo mais específico sobre isso. Plano piloto é um custo de vida muito caro, tá? É muito caro, mas você tem que botar na ponta do lápis que as cidades satélites, algumas são um pouco mais afastadas e tem cidades satélites que são do lado do plano piloto. Então, assim, você tem que ponderar se vai valer a pena você pagar um aluguel um pouco mais caro e estar mais perto do seu trabalho, porque normalmente as pessoas trabalham no plano piloto, saem da cidade satélite e vêm trabalhar no plano piloto, ou se você quer pagar um aluguel um pouco mais caro, mais barato, né? Um pouco mais barato, mas quer morar um pouco mais longe do seu trabalho. Então, assim, na hora da gente escolher, a gente escolheu morar perto do nosso trabalho, porque a gente já passou muito perrengue nesse Rio de Janeiro em relação à distância, né? Eu morava literalmente numa cidade, trabalhava em outra, estudava em outra. Então, assim, sem condições. Foi isso que eu queria falar com vocês. Tá. Eu tenho que falar sobre alimentação aqui. Eu e Yuli não tenho achado alimentação, assim, no sentido não compras do mês, porque realmente os mercados daqui são bem carinhos. Mas, assim, jantares, vamos lanchar, vamos tomar um café da manhã, eu não achei absurdamente caro, não. Mas, e eu pensei que eu fosse estranhar muito comida daqui, porque acontece, eu sou a pessoa mais chata do mundo pra comer em outros lugares. Quando eu viajei no Lua de Mel, que eu fui pra Maceió, eu vivi à base de melancia, né? Porque o tempero da comida de lá não gostei. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, qual deve ser o tempero típico daqui, o gosto e tal. E, gente,
Eu tô apaixonada pelo tempero das comidas de Brasília. E então é um ponto positivo pra mim. Em relação a compras do mês, eu acho os mercados bem carinhos. Apesar daqui ter açaí, ter Extra também, né? Que é o mercado que tinha lá. Tem Carrefour, eu achei ok, Carrefour. Tem um mercado aqui chamado Big Box, que em algumas unidades ele fica 24 horas, achei isso o máximo, mas pra quê? Vou explicar um pouquinho sobre o clima de Brasília. Quando eu estava vindo para Brasília, me falaram muito sobre como Brasília, em determinada época do ano, fica muito seca. E aí eu falei, não, vou tirar de letra. E aí falavam, usa muito hidratante, bebe muita água. E beber água pra mim é um problema. Sorine, sabe? E aí, estamos em janeiro ainda. E eu vou explicar o que aconteceu. Anteontem, meu nariz começou a ficar muito irritado. Muito irritado mesmo, assim. Sabe quando ele começa a ficar bem seco e você não consegue puxar ar? Não sei se isso acontece com vocês. Mas aí começou a ficar arranhando um pouquinho. E eu falei, tá bom, isso é ok. E quando foi ontem, isso já começou a passar um pouco pra minha garganta, sabe? Então começou a arranhar um pouco a minha garganta. E eu falei, caramba. E aí foi bem no dia que eu não tinha bebido água nenhuma. Minto, eu devo ter bebido 2 copos de água, né? E eu falei assim, gente. Aí comecei a reclamar, né? Porque eu sou assim, eu falei, não é possível, gente. Em janeiro eu já tô sentindo isso. E o pessoal falando assim, nossa, mas acho que você nem pegou a época de seca ainda. E aí as meninas que trabalham comigo foram até ver quanto tava de umidade, né? Eu acho que tava 70, alguma coisa, 80 e pouco. Então, assim, tava com a umidade relativamente alta, ok. Só que eu não senti, tava um calor desgracento. E aí começou a arranhar, e aí minha voz começou a ficar fanha. Então, por isso que eu tô com a voz fanha. Então, em relação ao clima de Brasília, agora está uma maravilha, né? Apesar de eu ter sentido essa diferença. Mas os meses de maio a setembro é a época de seca aqui. Época brabíssima de seca que falam, né? Assim, quando realmente as folhas caem, fica aquela secura, a grama fica queimada e você procura ar e não tem. A umidade, dependendo das vezes, chega a 7%. Então, assim, é quase zero umidade, né? Então, é recomendado que as crianças não fiquem no sol, não brinquem, não façam muito esforço físico, porque realmente é bem precária a situação do ar aqui nessa época, né? Então, assim, eu estou lindamente me preparando para o meu narizinho sofrer um pouquinho nesses meses, porque eu sei que vai sofrer. Eu vou ter que arrumar algum jeito de controlar e eu beber água, porque, gente, não dá. Eu tenho que passar esses meses aí feliz aqui, entendeu? Porque como é que eu vou passar, né, de maio a setembro reclamando? Não posso. Show isso da minha vida, não dá. Então, é isso. Então, eu aconselho que quem um dia queira vir para Brasília, sei lá, passar férias em Brasília, não venha de maio a setembro, porque se você vem de um lugar que tipo, você está acostumado com uma umidade boa, relativamente boa, um lugar que tenha uma umidade que favoreça, você vai sofrer aqui nesses meses, porque o pessoal fala que você ficar procurando ar, vento, não acha. E eu acho que ano passado, né, o pessoal falou que ficaram 100 dias direto sem chover. Gente, imagina o que é isso. No Rio faz um calor desgracento, mas pelo menos de vez em quando chove. Fica pior, mas em água, né? Então, assim, dá pra molhar o pé. Aqui não. Um outro ponto que eu pensei que eu não fosse sentir tanta falta, mas que eu tô sentindo, praia, gente. Eu preciso achar um lugar aqui que dê pra gente mergulhar, sabe? No meu prédio não tem piscina, pelo menos aqui onde eu tô não tem piscina, e não é muito comum que os prédios do plano piloto, a não ser hotéis, tenham piscina. Então, eu tô sofrendo com isso, de acordar um domingo e falar, decidir assim, 11 horas da manhã, vamos pra praia. Não tem como ir pra praia. O pessoal fala que tem até umas piscinas de águas naturais aqui, mas ainda não me arrisquei aí, eu vou esperar essa pandemia aí pra poder desbravar mais Brasília, né? Vou esperar a vacininha aqui, ó, no meu bracinho. Mas basicamente era isso. Eu vou gravar um vídeo pra falar realmente sobre custo-benefício
morando aqui no plano piloto e custo-benefício morando numa cidade satélite. Vou pesquisar para poder passar a informação certinha. Mas é isso, gente. Eu acabei de assistir uma aula aqui e falei, vou gravar um vídeo. E gravei. É basicamente isso, o resumo. Tô amando Brasília. Brasília está me encantando de um jeito assim que eu pensei que não fosse me encantar. Ainda não tenho certeza se irei querer morar aqui por um bom tempo, mas está sendo muito boa a experiência. É claro que eu não tô sozinha, né? Tô com Dani, então isso tá sendo um ponto positivo também, né? Então a gente tá conseguindo ter aquela sensação de, estamos em casa. Mas muita saudade da família. Mas é isso, tá um sol lindo lá fora, mas eu não vou lá pra fora não, eu vou aqui terminar de escrever meu mestrado. Mestrado não, né? Escrever minha qualificação do mestrado. Então é isso. Se você gostou, dá um joinha aí, compartilha, porque, gente, temos que ter vídeos no YouTube falando mais sobre Brasília. Então é isso. Beijo, tchau!